final de semana de Advento, é muito bom poder celebrar e darmos seguimento na nossa vida de fé e de celebração nesse tempo que se aproxima do nosso momento bonito de lembrarmos o nascimento do Salvador Jesus em nosso favor. A você que está em casa, a nossa saudação muito especial, desejamos que Deus acompanhe e abençoe ricamente hoje e sempre. Hoje no nosso culto nós vamos fazer um test drive com alguns hinos, né? Vamos tentar cantar alguns hinos, ver se a gente consegue colocá-los no programa de Natal. Se hoje a gente vê que ficou muito difícil cantar, a gente substitui eles. Na verdade são hinos que são tradicionais dentro da nossa igreja, mas enfim, vamos tentar. Louvemos ao nosso Deus. Bendito Jesus, divino pastor, ó vem conceder meu rico favor, mas obrigado e recebe nos céus o culto que agora rendemos a Deus. Celeste Senhor, ó vem ensinar nossa alma a sentir a língua falar, com muita ternura, com todo fervor, o santo evangelho, mensagem de amor. Concede-nos paz e amor no viver, dá forças à fé e aumenta o poder, ó faze a pureza em meus filhos florir, e neles, Senhor, a verdade fugir. Vamos nos colocar de pé e invocar a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, Deus nos acolhe do jeito que nós chegamos. Mal comparando, ainda falávamos na instrução essa semana, mal comparando quando nós chegamos no culto, é algo parecido como nós estamos, quem sabe, numa brincadeira lá na rua, no pátio, quem sabe jogando futebol, num dia de chuva e ficamos todos embarrados. E queremos voltar para casa. Mas antes de adentrar na casa de nosso Deus, na nossa casa, nós precisamos nos purificar, limpar os pés para que então não tenhamos problemas na residência. De uma certa forma nós chegamos assim, agarrados pelo pecado, de um modo que não fosse misericórdia de Deus em nos acolher, nós não poderíamos entrar na casa de Deus. Mas Ele nos recebe assim, na certeza de que nós vamos chegar diante dEle, colocar diante dEle os nossos pecados, confessando a Ele e pedindo perdão, certos do seu amor. Façamos isso neste momento. Pai, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Cria em mim, ó Deus, um puro coração, e renova em mim um espírito reto. Com este pedido, com esse nos achegar diante de Deus em humildade, reconhecendo nossos pecados, Deus promete àquele que assim o faz, de que, dada a misericórdia divina, Ele, por meio de Jesus Cristo, estende a cada um de nós, a cada um de vocês, o perdão de todos os vossos pecados. Diante de Deus, eu vos pergunto se é esta a vossa sincera confissão, que vos arrependei verdadeiramente dos vossos pecados, que credes em Jesus Cristo e que tendes o sincero e firme propósito de corrigir a vossa vida pecaminosa pelo auxílio de Deus e Espírito Santo. Se assim é, respondei dizendo sim. Sim. Diante da vossa confissão e do grandioso amor de Deus, como ministro da palavra chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus e o seu presente gracioso. E em nome e por ordem de Jesus Cristo perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como salmo para o nosso culto de hoje, nós temos o Salmo 146. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém.
Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos. E faz com que os cegos vejam, o Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram na nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Senhor Deus, age em nossos corações para que preparemos o caminho ao teu único Filho, para que pela sua vinda sejamos capacitados a te servir com a mente purificada, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Os irmãos, podemos sentar. Agora queremos também convidar as crianças da escola dominical e a prof. Chay, que vai nos conduzir no momento de escola dominical, mais uma vez, também preparando para o nosso programa de Natal. Assim pedimos que as crianças venham à frente, que a gente faça um momento de oração. Que legal que vocês estão indo mais uma vez. Que bom que Jesus está no coraçãozinho de vocês, que vocês estão felizes por poderem participar do programa de Natal, que vai ser bem legal. Primeiro porque a gente sabe que Jesus nasce, e depois porque a gente sabe que Jesus está no coraçãozinho de todos nós. Vamos agradecer por isso. Querido Jesus, muito obrigado por nascer todo dia em nosso coração. Abençoa nossa aulinha de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, prof, boa escola dominical. Nós queremos fazer as leituras. Isaías 35, 10. Por favor. O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o monte Carmelo e o vale do Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele veio para nos salvar, ele veio para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brechós, onde crescerão tábuas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, mas ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela, e não se perderão. Neste caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles que o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro.
Obrigado, Maria. Profecias do profeta Isaías, mais ou menos na linha das leituras também do final do domingo passado, onde Deus dá uma atenção aos desvalidos, aqueles excluídos, as pessoas com dificuldades, aqui muita menção àquelas pessoas com necessidades especiais, não serão deixadas de lado. Deus, na sua misericórdia, há de contemplá-las, e de uma forma muito bonita, Isaías antecipa um futuro vindouro que aponta para a segunda vinda de Cristo. A nossa realidade, né? Mesmo lembrando nós do primeira estada de Jesus entre nós a partir do Natal, nós sabemos que nós permanecemos numa situação onde as adversidades atingem a nossa vida, mas haverá um novo céu e a nova terra, e lá essas coisas que aqui são retratadas, de fato, não existirão mais. Deus nos mantenha perseverantes. Agora também queremos acompanhar a carta de Tiago, capítulo 5, versículos 1 a 11, Tiago 5 a 11, página 839 de nossas Bíblias. Se tivermos voluntário ou voluntária, seria interessante. Tiago, por favor. Aviso aos ricos. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres, e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertas de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como o fogo comerá o corpo de vocês. Nesses últimos tempos, vocês têm amontado riquezas, e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham na colheita têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra, e estão gordos como gado pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas do outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como o final de Deus abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Obrigado, William. Aqui tem um alerta muito especial aqui, né, nas questões de dificuldade social que também temos entre nós. Não é um problema em si quanto à riqueza, mas a forma como ela é adquirida e a forma como se mantém na exploração dos outros. Deus está chamando a atenção porque essas coisas não agradam a Deus quando você adquire, na luz do que nós conversamos nos mandamentos outro dia, de forma, sob aparência de direito, com formas escandalosas. Isso nunca será abençoado. Deus está chamando a atenção para quem adquire riquezas dessa forma, explorando as outras pessoas. No entanto, Deus, através de Tiago, alenta o coração. Fiquem tranquilos, perseverem. Deus não deixa ninguém de fora da sua guarda, da sua proteção e amparo. Que Deus nos mantenha perseverantes, como orienta Tiago. Queremos agora tentar cantar um daqueles hinos que vão ser são previstos para o nosso programa de Natal. Ó, vinde fiéis, mas nós vamos pegar duas estrofes, começamos com a primeira, mas vamos contar 3. Por nós das alturas celestes baixando, a forma de serva sumiu por amor. Vida gloriosa nos dá para sempre, alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor.
capítulo 11, versículos 2 a 15, um fato bastante conhecido de todos nós, página 659, mas que sempre é bom lembrar e tirar lições para a nossa vida. Santo Evangelho, então, segundo Mateus, capítulo 11, versículos 2 a 15. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: voltem e contem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus. Eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é o menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentam tentando conquistá-lo. Mas o tempo de João, até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias, que estava por vir. Vocês que têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé, hoje com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, e é do Pai e do Filho, é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confessa o seu batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podemos sentar aqui, irmãos? Vamos cantar mais um. Eu tenho certeza que, assim como o anterior, que vocês começaram a cantar juntos, né, vocês vão cantar também este daqui. Rejubilai, Jesus é Rei, por montes, vales, mar. Louvor a Deus, fazei soar, louvor fazei soar, louvor fazei soar, louvor, louvor fazei soar. Cesse o terror e cesse o mal, as terras
santa palavra de nosso Deus, considerando esse tema. João quer saber. E você? Você também quer saber? E o versículo base é este aqui. O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Queridos irmãos, perguntas existenciais. Quem não as tem? Vira e mexe, desculpe a forma de falar, essas perguntas que nos incomodam vêm à mente mais uma vez. Tipo, o que será de mim? O que vai ser dos meus filhos? Onde irei passar a eternidade? E assim por diante. Essas e tantas outras perguntas nos afligem. E é natural que seja assim. Essas coisas atingem a todos, mas dia menos dia, serei eu, como vocês, a se questionar sobre esses temas no vosso viver. No Evangelho de hoje nós temos uma situação dessas. João Batista está vivendo uma crise existencial, um momento muito duro para ele, e ele se questiona. É um momento de se questionar, tanto João quanto os próprios discípulos que ele envia para falarem com Jesus. E também façamos deste momento de João um momento para também nos questionarmos. Vocês lembram o que João queria saber? Claro que sim, até porque está escrito. Ele pediu que os discípulos, seus discípulos, fossem falar com Jesus e perguntar: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Não ficaram surpresos com essa pergunta de João? Ora, vocês sabem que João foi preso por falar a verdade quanto ao pecado do rei, e agora ele está às portas da morte, angustiado com o que há de ver. E olha só como é interessante essa situação, porque João vivendo isso, e vivendo de uma forma que é bastante inusitada, porque afinal, João foi aquele que batizou Jesus. João também foi aquele que ouviu a voz do céu no dia do batismo de Jesus, a voz que disse que este é o meu filho amado. João também foi aquele que viu o Espírito Santo pousar sobre Jesus em forma de pomba. João foi aquele que disse a respeito de Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí nós nos surpreendemos com João vivendo essas perguntas. Ter visto, vivido e dito tantas coisas a respeito de Jesus neste momento da prisão. João cai em dúvidas. Será mesmo que era este que haveria de vir? Essas dúvidas de João são mais que uma oportunidade de criticar a João, dizendo coisas do tipo: olha só como João foi fraco. Às vezes nós imaginamos isso dos irmãos ao nosso lado. Ou então perguntarmos: como assim João ter dúvidas e ainda deixar esse registro escrito na Bíblia? Mais do que oportunidade de criticar João, é uma oportunidade de nos juntarmos à pergunta dele, de fazer da pergunta dele um momento de nós pensarmos se nós também não estamos com as mesmas dúvidas, se nós ainda queremos saber se aquele que veio e nós celebramos agora no Natal era de fato que haveria de vir. Esta verdade ainda é importante para nós? Essa pergunta ainda incomoda você? Tomara que sim. Tomara que sim. Imagine você tranquilo, sua vida de fé, de boas, sem questionar o que crê, se é que de fato crê em alguma coisa. Tem muitas pessoas que hoje não creem mais nada, nem acreditam em Deus, ou às vezes acreditam num Deus tão finito quanto a si próprios. Qual a consequência eterna de uma fé verdadeira num Deus falso? Condenação eterna. Todos nós sabemos disso. A gente até pode se iludir, mas essa é a realidade da palavra. João questionou. João não ficou preso em si mesmo. Ele fez bem. Nós também precisamos sempre nos questionar em relação à nossa fé. João então nos serve de exemplo para que nós também, estando ou não às portas da morte,
Às vezes nós estamos bem e falecemos, às vezes estamos em leito de enfermidade e permanecemos muitos e muitos dias, até que então a morte venha. Mas seja como for, que nós sempre possamos nos perguntar: é o Senhor que estava por vir? Porque essa pergunta interessava a João, porque essa pergunta deve interessar a nós também. João queria entrar no reino dos céus, ele aguardava o Messias prometido, e preso agora na sua dúvida, ele resolveu questionar. Ele queria ter a fé verdadeira no Deus verdadeiro. E você já se perguntou sobre a sua fé em Jesus? Se ela é verdadeira? Se era o verdadeiro Jesus, já que muitos constroem os seus Jesuses à sua própria imagem e semelhança? Você quer ainda entrar no reino dos céus? Você tem certeza da salvação? Se eu perguntasse para vocês agora, se morressem agora, vocês iriam para o céu ou para o inferno? Não precisam responder para mim, mas façam essa pergunta imaginativa para vocês. Se você tem certeza, ótimo, que bom. Se não tem certeza, se tem dúvidas como as de João, que bom que você está na igreja, porque a igreja é o melhor lugar para a gente fazer essas perguntas, e a partir do Evangelho obter a melhor resposta. E que belas respostas nós temos no Evangelho de hoje. Uma resposta de fé para a vida aqui e na eternidade, uma resposta que fortaleceu João naqueles seus momentos, e uma resposta que fortalece também a cada um de nós. Mas qual foi a resposta que Jesus deu para os discípulos de João? Vocês viram? Não foi um simples sim, sou eu, não sou eu. Jesus foi pedagógico. Jesus fez seus discípulos pensarem. E vejam que ele diz: voltem para João e contem o que vocês estão ouvindo e vendo. Interessante. Ele não deu a resposta, ele pediu para eles analisassem em volta as coisas que estavam acontecendo. Digam para ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E os pobres recebem a boa notícia, o amor de Deus por eles. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei essa resposta absolutamente espetacular, consoladora. Se os discípulos estavam ouvindo e vendo, percebam bem, se os discípulos estavam ouvindo e vendo essas coisas que Jesus narra, eles estavam vendo essas coisas acontecer, é porque elas estavam de fato sendo manifestas entre eles. Era impossível negar, era uma realidade presente, e era Jesus que as estava realizando. E vejam que quando essas coisas acontecem, é porque Deus age, e Jesus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, estava agindo, estava realizando. Somente Deus é capaz de fazer coisas grandiosas assim, fazer coxos andarem, fazer surdos ouvirem, trazer o Evangelho a cada um de nós. Sim, fazer com que o Evangelho seja pregado e recebido pelos pobres. Até os pobres financeiramente eram acolhidos por Deus. E vejam que aqui a temática da pobreza aparece novamente, como nas leituras do Antigo Testamento e da Epístola, e também nos domingos passados, deixando claro o descontentamento de Deus com as desigualdades que acometem a muitos. Mas também deixa evidente a pobreza espiritual de muitos que desconhecem o Evangelho, desconhecem que os coxos são curados, que Deus se manifesta e que o Evangelho é pregado. Sim, os pobres espirituais existem aos montes, são tão pobres que só têm dinheiro. Por isso Tiago critica a questão das riquezas, claro,
porque as riquezas acabam ocupando o lugar de Deus no coração dessas pessoas. Esse Deus o supre para os dias aqui, mas o que farão com sua vida quando essa realidade não existir mais? Muitos, ricos ou pobres materialmente, falando, não se fazem mais a pergunta de João: será que Jesus era o que deveria de vir? O que será destes quando Jesus voltar em poder e glória? Se na humildade, pobreza, quando andava entre nós, ele é rejeitado, o que será desses quando Jesus vier, e assim o será, em poder e glória? Agora, mais uma vez, irmãos, mais do que nos perguntarmos o que será deles, o que será dos outros, cabe a pergunta sobre o que nós cremos sobre Jesus, para ter a resposta: o que será de nós quando ele vier em poder de glória? O que será de nós? Para que então sejamos consolados como foi João Batista, de quem as próprias Escrituras deram testemunho. Testemunho que ele era aquele que vinha preparar o caminho para o próprio Salvador Jesus. O Evangelho vindo em carne, que acolhia os doentes, os necessitados, que ressuscitava os mortos física e espiritualmente. E que era e é o próprio Evangelho entre nós e para nós. O Evangelho pregado e vivido para a salvação de todo aquele que crê. Para tua e minha salvação. Será que era ele que devia vir? Sim, é ele que devia vir, veio e virá novamente. Para que enquanto hoje nós estivermos aqui, cuidemos sim daqueles necessitados, sendo fonte de alento, fonte de cura, fonte de amor, fonte de vida, fonte de conhecimento de que Jesus veio para ser o nosso Salvador, para que nós não tenhamos dúvida de que nós temos a salvação pela fé em Jesus Cristo, aquele que andou entre nós, que acolheu a angústia de João e que lá na cruz tornou-se o Salvador, não apenas de João, mas se fez o Evangelho encarnado por nós, para que diante das nossas perguntas, então, nós tenhamos a firme resposta a dar. Sim, Jesus é o Messias prometido. Ele veio, ele é meu Salvador. Ele veio, vem e virá novamente em poder e glória. Que nós possamos, diante das angústias que essa pergunta provoca, termos a certeza e clareza quanto a quem e em quem nós cremos. Nós cremos em Jesus, aquele de quem João perguntou, buscou saber. Esta é a resposta do Evangelho para nós hoje. Essa resposta alenta os nossos corações nesse tempo de advento, no grande tempo de espera que temos diante de nós até a segunda vinda. E esta resposta nos permite celebrar, voltando os nossos olhos para aquele momento onde Deus, encarnado no ventre de Maria, se fez um de nós, nascendo em Jesus Cristo. Sim, essa verdade nos permite celebrar mais este Natal, certos de que a salvação está entre nós, está à disposição de todos nós. E essa é a boa nova que a Escritura nos dá mais uma vez neste tempo de advento. Um tempo onde a Escritura nos quer trazer alento, tranquilidade, perdão e paz mais uma vez, como nós encontramos nas palavras de Isaías, que não será efetivamente vivido nestes dias de turbulência que nós encontramos, mas há de ser na eternidade, porque nós cremos naquele que veio e que virá, aquele que certamente vai nos receber na sua glória. Portanto, permaneçamos firmes e pacientes, como recomenda Tiago, mesmo em meio às desigualdades, às agruras e até mesmo em meio à pobreza espiritual que muitos evidenciam. Queridos irmãos, Jesus está presente em nós e entre nós. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho é Jesus. Creia no Evangelho. Creia em Jesus. Creia que Ele veio e morreu por ti,
por mim, para nos salvar. Sim, era Ele que devia vir. Graças a Deus que Ele veio. Amém e amém, Senhor. Queridos irmãos, vamos cantar o ofertório? Quem puder, coloque de pé. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja em nós e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Os irmãos, se podemos sentar, vamos fazer as nossas ofertas enquanto isso cantamos. Deus que a terra e céu fizeste, terra e fogo, tu que a luz dos dias deste para o amor. Quando a noite vem chegando, dá Senhor de descansando, nós vamos confiando no teu amor. Quando a luz do sol nascente resplandecer, fazemos de corpo e mente de obedecer. Ó Senhor, no novo dia, ao teu povo então envia tua santa companhia que dá poder. Nosso passo até a morte tu guardarás. Nosso eterno abrigo forte, só tu serás. Vindo a hora da partida, ó concede-nos guarida, dá-nos, Pai, na outra vida, celeste paz. Os irmãos, queremos celebrar com muita gratidão, dádiva da vida, lembrando dos aniversariantes da semana, repetindo alguns que já haviam sido colocados: o pequeno Arthur, o André, o senhor André Valenzuela, aí agora também, na semana, o Ricardo, né? Deus te abençoe, Ricardo, e também o André, amanhã, né? Um dos muitos filhos de Abraão e da Marina também, né? Um abraço para o André, né? E também quero compartilhar e agradecer junto com vocês, né? 24 anos de formatura, graças a Deus pelo privilégio de poder servi-lo e também de estar ali com vocês. Uma das coisas que, acho que alguém outro dia perguntou, né, se eu tinha alguma vez pensado em estar aqui na condição de pastor, em absoluto. São os caminhos de Deus, estou feliz, espero que vocês também. Orem sempre para que a gente possa seguir em frente nessa tarefa de servir ao nosso Deus enquanto congregados, enquanto pastor, congregados, enfim. Né? É uma história que é muito interessante a gente parar para pensar. Nós, um dia nós estávamos aqui, motivo de gratidão, enfim, é bom compartilhar com vocês esse momento. Pergunta, mais algum pedido de agradecimento? Dizer? Queria pedir pela minha madrinha e pelo meu pai. Estão enfermos? Minha Dificuldades? madrinha está esperando os resultados dos exames para fazer o procedimento. Certo. E meu pai está com uma dor na perna, formigamento. Certo. Deus abençoe. Pois não. Queria pedir pela família da Suzana, né, que eu até contei que o São Paulo estava indo, Deus chamou ela. Ela é a avó das primas das crianças, da parte do pai lá, da irmã dele. Pedir que conforte a família. Pois não, João? Cuide também do nosso aniversariante, que Deus ajude a se estabelecer logo, né? Ah, pois é, né? Aniversariante mais da Ela saúde, uma né? baita, um bocado de agradecimento, né? Carregar Feio, logo. né? Deus
restabelecimento, como essa queda de escada foi fora. Deus abençoe, bem lembrado. Então vamos nos achegar diante de Deus, colocando diante dele nossas preces e nossas súplicas. Querido e gracioso Deus, obrigado por tu não deixares dúvidas em nossas mentes sem resposta, particularmente aquela quanto à nossa salvação. Sim, nós a temos por meio de Jesus, que enviaste ao mundo e que nós celebramos mais uma vez neste momento o seu nascimento. Querido Deus, fica conosco e guarda-nos por meio da palavra, por meio dos sacramentos, de modo a sempre termos em nosso coração a certeza de que temos, por meio do teu amor e graça, a vida eterna. Ajuda-nos a testemunhar para que menos pessoas tenham essa dúvida e que mais pessoas possam ser salvas. Senhor, te louvamos pela dádiva da vida concedida aos aniversariantes aqui mencionados, de uma forma muito especial também ao Ricardo, que enquanto celebra também se recupera de uma queda, tu amparaste, protegeste de males maiores, dele boa recuperação. Também conforta os enlutados que aqui foram lembrados, mencionados, e a certeza da ressurreição também possa levar conforto àqueles que sofrem na despedida. Também os familiares da Joana possam se alentar em meio ao sofrimento, da dor, os procedimentos médicos a serem realizados, que eles possam ter restabelecidos em si a sua saúde física. Senhor Deus, fica com todos nós, nos abençoando, nos alentando, de modo que nós possamos, nesse tempo de advento, viver cada dia, cada momento, na certeza de que a tua segunda vinda se aproxima. Permita que nossas programações natalinas possam ser celebradas com uma alegria e gratidão diante de ti. Fica conosco, Senhor, e nos abençoe, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E tudo mais que nós não conseguimos expressar nas nossas, o faremos com as palavras de Jesus, teu Filho que enviaste para nos salvar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. 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 Os irmãos, podemos sentar. Aos amigos de casa, Deus os abençoe. Muito bom ter a sua companhia. Fiquem com Deus. São os votos da Congregação Evangélica Luterana da Paz, aqui do Morro da Cruz, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E a todos nós que aqui estamos, nossos recadinhos finais. Nós temos um ensaio previsto, mas aí eu tenho que falar com as meninas, eu acho que não vai dar para ser um dia previsto. Na terça-feira surgiu uma reunião da Associação de Entidades de Assistência Social de nossa igreja, e talvez ele conflite com mais uma reunião de diretoria lá na Cela da Cruz. Então vamos conversar, mas temos que fazer 1 ou 2 ensaios. O nosso programa de Natal sai bem bonito. Também, então aí na sexta-feira, nosso culto, né? E lembrando, nosso programa de Natal é na outra semana, dia 23, né? Com o nosso coquetel de encerramento, né? Ou o nosso coquetel de Natal, em substituição ao nosso jantar de advento que nós sempre fazíamos. Então, com essas lembranças, também queremos lembrar, dia 30, então é o último culto do ano, e depois, em janeiro, nós temos cultos dia 13 e dia 27, com o pastor Jordan ou com o pastor Edgar. Eles vão estar aí se dividindo nesse tempo, uns vão estar um pouco de férias, outros, eles vão se dividir para atender a congregação aqui também, pelo menos com 2 cultos em janeiro. Então, assim nós temos nossas atividades finais. Deus nos abençoe, uma boa semana.